Bom, vamos dar continuidade aos nossos temas. Relembre que nas aulas anteriores a gente falou de integração dupla e na aula de hoje a gente vai começar a estudar o caso da integração tripla. Bom, relembre que a integração simples, envolvia integrar funções de uma variável, como nesse caso aqui, a gente tem uma f que vai de algum domínio em R2, em R, perdão, é uma função de uma variável só, e chega em R. E o cálculo de integração para uma função de uma variável poderia ser geometricamente interpretado como o cálculo de área, a gente conseguia calcular a área delimitada pela função, nossa função f, e os eixos coordenados. E no caso da integração para uma função de duas variáveis, como é o caso desse segundo gráfico, quando a gente tinha uma função f que ia de um domínio em R2, entregava um valor em R, o cálculo da integral dupla, aqui eu tenho uma integral de a a b da minha f de x dx, aqui eu tenho uma integral dupla na nossa região D, da minha f de xy dxdy, e isso me dava, essa é uma interpretação geométrica para a integral dupla, era o volume delimitado pela minha função f e os eixos coordenados. Então, bom, durante o curso, no curso anterior, vocês viram a integral simples, a integral de uma função de uma variável. Nesse curso, a gente acabou de ver a integração dupla, que é a extensão da integral de uma variável só, que agora a gente saiu da interpretação geométrica do cálculo de área para o cálculo de volume, e agora a gente vai calcular funções de três variáveis, a integração de uma função de três variáveis, que nesse caso, bom, já seria impossível de fazer essa interpretação geométrica com o gráfico, porque o gráfico de uma função de três variáveis é um elemento na dimensão 4, em R4, e a gente não tem essa capacidade humana de imaginar e desenhar uma coisa em dimensão 4. Então, a gente abandona um pouco esse conceito do volume em dimensão 4, porque a gente não consegue basicamente fazer o gráfico, mas o que a gente vai fazer é a extensão natural para essa de integração, de funções de várias variáveis, agora com uma função de três variáveis. Bom, vamos lá. Bom, então, o que eu quero dizer é que D é um conjunto limitado e D está contido num paralelepípedo de lados, em X. Em X. Dentro desse intervalo AB, Y, CD e Z, EF, Então, para calcular a integral de f, a gente procede do mesmo modo do caso bidimensional. Então, para construir uma integral de uma função bidimensional aqui, nesse caso, se vocês relembrarem, a gente fez o quê? A gente dividiu, fez uma partição do domínio de integração em vários retângulos e construímos uma soma em cima desse retângulo. E isso, quando a gente tomava o limite, se o limite existia, era a nossa definição da nossa integral dupla. Vamos fazer do mesmo modo com o caso da integral para construir a integral tripla. Então, a gente considera uma partição
do domínio D, né, o domínio D de integração, em pequenos paralelepípedos, né, se você perceber, se a gente olha aqui o paralelepípedo onde está contido o nosso domínio D, a gente nota que pode subdividir os lados, a altura, né? E assim a gente obtém pequenos paralelepípedozinhos, né? Consegue dividir o nosso grande paralelepípedo em pequenos paralelepípedos. Bom, e né, a gente vai chamar essa partição de P. Por paralelepípedos. E fazemos do seguinte modo, né? Procedemos do seguinte modo. A gente toma a nossa função f, num ponto, né, xi, yj, zk, né? A gente está querendo integrar uma função f de 3 variáveis. Então, a gente toma a nossa função f, né, onde esses xi, yj e zk, eles pertencem a um paralelepípedozinho ijk, né? É um paralelepípedo da partição P, né, de P. Bom, multiplica isso agora, né, pelo volume desse pequeno paralelepípedo. E faz a soma, né, sobre todos os paralelepípedos da partição. Soma sobre todos os paralelepípedos da partição P, né? E essa é o que a gente chama de soma de Riemann, como a gente já falou sobre isso no caso das integrais duplas. Bom, o que está acontecendo aqui, né? Vamos por partes. Antes de somar, o que a gente está calculando aqui é a densidade, né? É a massa do nosso pequeno paralelepípedo sob a influência de uma densidade, né, que é dada pela minha função f. Aí a gente já não está mais falando do volume do gráfico da função da área, do volume delimitado pelo gráfico da área de uma função, que a gente pode ver aqui agora, interpretando em R3, sem passar para R4, é que isso aqui significa, pedacinho por pedacinho, né, sem olhar a soma, na massa desse sólido, sólido sobre com densidade dada por F. Então, e quando a gente toma a soma, a gente faz isso, né, sobre a região total onde a gente está calculando a integração. Então, análogo ao caso da integral dupla, se a gente toma o limite dessa soma, quando o diâmetro
da partição vai a zero, o que a gente tem, né? O limite com esse tamanhozinho da partição indo a zero, significa que a gente está tomando paralelepípedos cada vez menores nessa partição que a gente fez do domínio. Né? A gente calculou o limite dessa soma. E, né, se a soma tiver um limite finito, então f é integrável no domínio, né, em D. Bom, e essa é a construção da nossa integral tripla. Por quê? Né? Qual é a notação que a gente usa para esse cálculo, né? Esse limite dessa soma? F de x, y, z, dv, né? Lembra que na integral dupla, o que aparecia aqui era um elemento de área, e agora aparece um elemento de volume. Ou a gente está integrando sobre uma região D. E note, né, que a gente tem três símbolos de soma, porque esse símbolo de integral é um símbolo de soma, porque a gente está integrando agora em três direções diferentes. A gente tem aqui x, y, z, né, o nosso domínio é um domínio tridimensional, então a gente tem que considerar os três eixos quando a gente vai calcular a integração tripla. Por isso que aparecem três objetos, né, três símbolos de soma na integração tripla. Dx, dy, dz. Bom, agora, né, a notação é essa, como vai aparecer nos livros e nos exercícios, é assim que vai ser pedido uma integração tripla, ou vai ser designado com palavras, faça a integração tripla dessa função tal, no domínio tal. Mas a coisa mais importante de fazer, na hora de fazer uma integração tripla, é estabelecer bem o domínio de integração. É entender sobre qual domínio você está integrando e dar as ordens de integração de um jeito conveniente e correto. Esse é a grande questão na hora de integrar, de montar a sua integral tripla. Bom, vamos lá, né? Bom, como resolver, né, a integral tripla quando ela aparecer no nosso caminho? Até aqui, entendemos o que estamos fazendo, né? Estamos aí calculando, né, qual é o cálculo envolvido na integração tripla, né? Que geometria está por trás dessa integração tripla. Agora vamos ver teoremas práticos para o cálculo da integral tripla. Análogo ao caso né, de duas variáveis, a gente tem o teorema de Fubini. Então vamos lá, vamos enunciar primeiro para um domínio mais simples, que é um domínio quando D é um paralelepípedo, e depois para domínios mais complicados, que recorda, né, a gente pode integrar entre curvas. Então, não, né, aqui, paralelepípedo, a gente está integrando entre intervalos. Então vamos lá, né, vamos primeiro começar com um caso mais simples. Então seja f, que vai, né, de um domínio em R3 a R, onde, né, D é um paralelepípedo
E vamos supor que f é integrável. Então, como a gente calcula a integral tripla, né? A integral tripla na região D da minha função f é a mesma coisa que integrar de A até B, né? De C até D, até f da minha f de x, y, z. Primeiro, né? Se esse domínio de integração aqui é em z, então eu tenho que integrar primeiro em z. O segundo domínio é em x, em y, então dy. E o último domínio é em x, então por último eu vou integrar em x. Lembre-se que é sempre de dentro para fora. Se o domínio de integração aqui tiver a ver, né, com z, então primeiro você integra em dz. Se a segunda integral for com respeito a y, então em segundo lugar com respeito a y. E por último, a última integral que aparecer, o último limite de integração que você colocar, é a última coisa. Bom, o primeiro que aparece, né, na representação gráfica da integral tripla é a última que você vai integrar, nesse caso é dx. Claramente eu poderia aqui começar, né, deixa eu fazer esse pequeno parêntese, que eu também poderia mudar a ordem de integração. Está tudo bem se eu mudar a ordem de integração, né? Eu poderia ser, isso também é a mesma coisa que integrar de f a e, de a até b, e de c até d, da minha f de x, y, z. Agora, né, como a última, né, a integral mais de dentro está com respeito, né, está com os limites de integração c e d, então eu começo integrando em y. A do meio está como limite de integração a e b, né, então a minha segunda integração tem que ser com respeito a x. E por último, né, a que aparece em primeiro na representação gráfica, que é em relação a z. Bom, isso é sempre válido no teorema de Fubini. E você também poderia trocar, começar integrando em z, depois integrar com relação a y ou a x e terminar integrando com relação a y ou a x. O que a gente tem que tomar cuidado é na hora de escrever a ordem de integração, porque isso é muito importante. A ordem que você colocar os limites de integração aqui é a ordem que você vai integrar. Então, tome cuidado para não trocar os índices. Por exemplo, aqui, esse intervalo é em x, né? O intervalo CD é em y, né? Se você coloca aqui, né, dx, está errado essa integração, porque, segundo a ordem pré-estabelecida, você está integrando com relação a x, mas seu limite de integração você está tomando em y. E isso ficaria impossível de integrar, principalmente quando a gente for ver um teorema de Fubini para domínios mais complicados, se você fizer essa troca com essa variação sendo funções. Aqui no lugar do c, c e d, que são constantes, aparecerem funções. Então, cuidado na hora de construir a sua integral tripla, na hora de escrever o seu domínio sua ordem de integração, para não fazer confusão, porque, né, são 3 variáveis diferentes, são 3 direções diferentes que você está integrando. Bom, e também, né, tem pode fazer essas outras variações, como eu disse. Vamos calcular, né, um exemplo. O primeiro exemplo, a gente vai calcular a integral tripla da função, né, x, y, z, dv, sobre, né, d agora
é esse paralelepípedo de lados, né? 0, 1, 0, 2, 1, 2. Vamos fazer esse gráfico. Peraí. Bom, em x é 0, 1, então aqui eu vou ter, né, de 0 a 1. Em y é de 0 a 2, então isso aqui é 1, isso aqui é 2. A gente tem, né, que o nosso paralelepípedo em xy é essa pequena área aqui, né, em xy, se a gente projetar. Mas vamos lá, em z, isso aqui é, bom, isso aqui é 1, né, entre 1 e 2, então a gente sobe aqui, peraí. Bom, esse aqui já é... Esse é o nosso domínio de integração, né? Esse aqui é o nosso D. Bom, tá. Tudo bem. E agora? Como a gente monta essa integral tripla, né? É como a gente estabelece essa ordem. Então, a gente vai escolher a ordem de integração mais conveniente, né? Que nesse caso é simples, então não importa muito se eu começo integrando em x, ou em y, ou em z. Então, vamos lá. A primeira integral eu vou escolher na ordem que aparece o produto, né? Aqui é x, y e z, mas poderia ser qualquer ordem, dado que é um paralelepípedo. Então, começando em x, 0 e 1. Então, por último, eu vou integrar em dx. A segunda integração vai ser em y, né? Entre 0 e 2. Então, né, a integração do meio vai ser dy. E aqui, né, a primeira integração, que no caso é a última a ser representada na integral tripla, é em z, que é 1, intervalo entre 1 e 2, dz da minha f de x, né? F de x é xyz. Então, vamos calcular essa integral. Deixa eu só dar uma aumentada aqui, né, para ficar um tamanho parecido. Então, vamos lá. Como a gente resolve isso? Primeiro, a gente integra em z, né? A primeira integração vai ser feita em z. A gente resolve de dentro para fora. Então, vamos lá. Então, a gente repete entre 0 e 1, entre 0 e 2, e agora vamos integrar essa função aqui que aparece com relação a z. Bom,
x, y a gente mantém como constante, é tal qual o cálculo em duas variáveis, né? Então, x, y, integral de z, a primitiva de z é z ao quadrado sobre 2. Tudo isso no intervalo 1, 2. dy, dx. Bom, quem é isso aqui, né? Repito, o limite de integração. x, y, não muda nada, é uma constante. Agora vamos lá, né? 2 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado sobre 2, né? Tô fazendo devagar, mas daqui a pouco eu acelero a resolução, né? dy, dx. Vamos lá. Entre 0 e 1, né? Agora vamos só simplificar esse cálculo. Entre 0 e 2, isso aqui vai dar 4 sobre 2 menos 1 sobre 2, dá 3 sobre 2. Vou botar até aqui, né? Constante, 3 sobre 2, xy, dy, dx. Agora a gente vai integrar com respeito a y. Então, vamos lá. Repito, não vou mexer nessa integração agora, então repito. Vai ficar, né, 3 sobre 2 vezes x, constante, né, a gente não está mexendo nessa variável agora, e a primitiva de y, que é y ao quadrado sobre 2. No intervalo 0, 2 dx. Bom, o que fica, né, essa integral? 3 sobre 2, x vezes, bom, 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 2, 2, né? Vezes 2. E 0 vai zerar, então isso aqui fica dx. Então, posso cancelar, né? Esses dois aqui. E a minha integral fica a integral entre 0 e 1 de 3x dx. Bom, o que é isso, né? Isso aqui é... Agora é simples, vamos integrar com relação a x. Isso é 3x ao quadrado sobre 2 no intervalo 0, 1. Que é, bom, 3, né, 1 ao quadrado sobre 2. O 3 vezes 1 ao quadrado sobre 2 é 3 sobre 2. E 0 vai zerar. Então, nosso resultado, nossa integral aqui, deu 3 sobre 2. Então, né, veja que esse cálculo é muito parecido com o cálculo de funções de duas variáveis, né? Quando o intervalo de integração são constantes, né? São intervalos mesmo nas retas, né? No eixo x, no eixo y, no eixo z. Agora, bom, a gente vai complicar um pouco mais a situação quando esses intervalos de integração não são mais constantes. A gente pode variar, né, aqui, sendo funções que dependem de outras variáveis que a gente está integrando. Vamos lá. Então, vamos para uma versão mais complicada do teorema de Fubini. Então, bom, a gente considera, de novo, né, nossa função de 3 variáveis. D é um domínio que é limitado. Ou seja, a gente consegue colocar D dentro de um paralelepípedo em R3. E suponha, né, que f é integrável, né? Vamos deixar aqui, f é integrável. E D, né, a gente consegue escrever D do seguinte modo, né? D é o conjunto dos pontos x, y, z, que pertencem a R3, tal que... Bom, eu posso escrever D de vários modos,
no sentido que eu posso, dessas variáveis aqui tem que estar entre duas constantes, assim como no caso de Fubini para funções de duas variáveis. Se você não lembra, tem que voltar lá para dar uma relembrada, porque nesse caso é só uma extensão natural daquele teorema de Fubini no caso geral. Que é o seguinte, né? Para eu fazer essa integração, para essa integração ter sentido e ter uma resposta, um dos limites de integração tem que ser constante, né? Eu tenho que terminar a minha integração calculando a integral sobre uma função, com limites de integração constante. Então, para escrever meu domínio D, sempre uma dessas três variáveis vai ter que variar entre duas constantes. Nesse caso, eu vou escolher o x para manter uma ordem, mas poderia ser o y ou poderia ser o z. Você tem várias maneiras de combinar, de escrever o domínio, né? A gente pode pegar esse domínio integrar primeiro em x, depois em y, depois em z. Então, a última integração tem que ser com o limite de integração constante, então z variar entre duas constantes. Mas nesse caso, por uma simplicidade, eu vou escolher o x. Então, o x vai variar entre a e b. Y vai variar entre uma função, um g de x, uma função que depende de x, e z vai variar entre uma função que depende de xy. Bom, deixa eu desenhar o domínio, né? Fazer o gráfico desse domínio que vai ficar um pouco mais claro. Então, olha, o gráfico desse domínio D é desse modo, né? Bom, x varia entre a e b, aqui. Aí, y vai variar entre duas funções que dependem de x, né? Y é um número que varia aqui, né? Enquanto x está entre a e b, y pode tomar valores, né? Aqui, nessa área comprimida entre g de x e h de x. E, bom, agora, z são valores, né? A imagem da nossa f são valores comprimidos aqui entre esse... isso aqui é z, né? Z está entre esse sólido aqui, entre essa superfície D aqui, que é uma superfície que está delimitada, né, por baixo por u de x, y, que é uma função que depende de x e y, e v de x e y, esse topo dessa superfície D. Esse geralmente, né, esse é o domínio que a gente escolheu desenhar ou tomar como base, mas a gente poderia combinar a z, o que eu estava dizendo antes, né? Z poderia variar entre as constantes a e b, x variar, y variar entre duas funções que dependessem de z e y entre duas funções que dependessem de x e z, né? Existem esses outros domínios e todos eles cabem, né, no teorema de Fubini. Mas, visualmente, esse domínio que eu escolhi de modo arbitrário é desse modo, né? Assim que se comportam a imagem, né, o nosso domínio de integração é desse modo. Bom, dado esse domínio, né? Deixa eu só... O y está aqui embaixo. Se a gente tem esse domínio, como que é a nossa integral tripla, né? Primeiro a gente assume, por uma questão de simplicidade, né? Que para todo x0 que pertence, né, a esse intervalo AB, existe, né, essa integral de f de x0 yz dv. Bom, isso quer dizer, né, que a gente, no final de tudo, a gente vai conseguir integrar, né, fazendo os domínios de integração, né, esses limites de integração variáveis, né, funções. No final, a gente precisa assumir que a última integral a ser feita, que nesse caso é o dx, ela é possível de ser feita, né? Resulta aqui uma função integrável em x. Então,
A integral tripla da minha função f é o seguinte, né? A última integral a ser feita, ela tem que ser feita sobre um domínio constante, que é um intervalo. Então, nesse caso, é o dx. A segunda a integral a ser feita, né, é em y, porque ela depende apenas do valor de x, que é a variável que vai sobrar para integrar por último. E a primeira integral a ser feita, o domínio de integração depende, né, de xy. Deixa eu apagar aqui que não vai caber. Que é f de x, y, z, dz, dy, dx. Esse é o resultado, né? É o teorema de Fubini para domínios mais gerais, né? E para a integração, né? A integral tripla, para a gente calcular a integral tripla. Vocês vão ver que vamos fazer vários exemplos dessa integração e esse teorema é de suma importância na hora de calcular uma integral tripla. Bom, uma observação é que não estamos calculando o volume desse sólido D. Né? Para isso, bastaria integrar, né? Para calcular o volume desse sólido, a gente teria que integrar, né? Fazer a integração dupla de V, fazer a integração dupla de U e tirar, né, a integral obtida para V, né, fazer integral dupla de V menos a integral dupla de U. Bom, deixa eu escrever isso que eu falei agora, né? Nesse caso, o cálculo seria, né, a integral de A até B, de G de x, H de x, de B de x, y, menos U de x, y, dy, dx. Bom, isso. Esse seria o cálculo, né, do volume do sólido D, não essa integral que a gente está montando aqui. Bom, vamos para exemplos. A coisa mais importante no cálculo da integração tripla, né, é estabelecer o domínio. Essa é a parte mais complicada e é a parte mais importante. Vamos ver, né, como encontrar e descrever domínios, né? A gente quer calcular essa integral. Bom, percebe, né? O integrando é simples. O que vai complicar e o que pode ser complicado é o domínio, onde D é a região, né? São os pontos x, y, z, que pertencem a R3, tal que x deixa eu mudar aqui, porque bom, a gente vai escolher o x conveniente, o intervalo de integração do modo mais conveniente, né? Então, deixa eu chegar isso aqui para cá. X está entre 0 e 1, y está entre 0 e x ao quadrado, e z está entre 0 e o plano x mais 2y. Bom,
Vamos desenhar, né, fazer o desenho desse domínio. Quem é D, né? É muito importante saber, pelo menos ter uma ideia, né? Bom, na verdade é de suma importância saber ter visualmente, desenhar, saber visualmente quem é D. Isso é não saber, não conhecer D, dá grandes chances de errar a solução do problema. Bom, vamos começar, né? Primeiro do mais simples, né? Começo por quem eu sei que é constante, que é o x. O x está entre 0 e 1. Então, 0 e 1 é o x. O y varia entre x, entre 0 e x quadrado, né? Aqui, então a gente tem uma parábola, x ao quadrado, que é, bom, aqui tem que ser, quando aqui é 1, deixa eu só, daqui é 1, a parábola passa, né, pelo ponto 1, 1, e delimita nessa região. Mas, né, que a parábola continua para cá. Mas, como? Mas como eu estou interessado apenas, né, nos valores de x entre 0 e 1, os valores de y vão ser tomados apenas aqui, né, entre x entre 0 e 1. Ai, meu Deus. Então, aqui, bom, já sei quais são os valores de x e quais são os valores, né, onde está y. Agora eu quero saber onde está z e para assim fazer, né, limitar, fazer o gráfico, né, de D. Quem é D? D não é uma coisa bidimensional, né, que é o caso disso aqui. Não é, D não é isso, né? Esse seria D quando projetado ao plano x, y. D é um sólido, então a gente tem que terminar de fazer esse sólido, né? Ele assume valores em Z. Então, vamos lá, né? Z está entre 0 e esse plano x mais 2y. Então, quando y é 0, né, o plano passa pelo ponto 1, 1. Quando y é 0, x é 1, e x é 1, z também é 1. Né? Estou estudando esse caso aqui. Então, o plano passa por esse ponto aqui. E quando... é 1 também. Quando x é 0 e y é 1, z é 2. Então, isso aqui é 1, 2. O plano passa por esse ponto aqui. Então, deixa eu usar uma cor diferente. Vou ter que meu sólido, né? Tá entre 0 e esse plano. Esse é um plano, se a gente perceber nele, é um plano que corta. Bom, é um plano usual, mas eu estou interessado só nesse pedacinho de plano, que é na interseção desses três espaços aqui, né? Então, deixa eu terminar de fazer esse gráfico. Bom, eu tenho. Esse plano passa, né, pelo ponto 0, 0, 0, né? Quando x, y é igual a 0, z também é igual a 0. Então, e a interseção, né, o conjunto que a gente tem agora é aqui nessa curva, essa parábola se projeta aqui no plano. Então, o que a gente vai ter aqui é um sólido, né, delimitado por... Essa é uma lateral, né?
Essa é a parte de baixo, né, do sólido. Tem a parte da frente, que não tem como pintar. A outra parte lateral. E aí fica tudo que está aqui, né? Deixa eu só... Ah, bom, essa aqui, na verdade, a lateral é, bom, o plano ele faz assim, né? Ui, não faço. Então, bom, essa é uma lateral. Essa é a parte de baixo. Tem uma lateral aqui que eu não vou desenhar para não poluir o visual do gráfico. Essa é a parte, uma outra parte do gráfico, na parte de cima. Bom, e aqui tem essa parte da frente, né? A frente composta, né, por a interseção, né, do que está ali dentro. Então, esse é o meu... esse é meu D. E o Z varia daqui, né, até esse aqui é o topo, né? Esse aqui, o Z faz essa variação aqui dentro. Então, vamos lá integrar Z sobre esse domínio. Como que a gente monta agora essa integral? Bom, a última integração vai ser sobre a constante, que é o x. Então, dx. A do meio, né? Vai ser sobre a que depende apenas de uma variável, que é o y, que varia entre 0 e x ao quadrado. E a primeira integração vai ser sobre z, que varia entre funções, né, 0 e uma função que depende de x e y, que é x mais 2y. E quem eu estou integrando é y. Isso aqui é dy. Bom, agora eu posso chegar mais para perto. Y dz dy dx. Bom, quem é essa, né? Primeiro a gente vai integrar então com relação a z. Então, mantenho os outros limites de integração. E, bom, y aqui, né, constante. Essa primitiva com relação a z. Bom, não é x, é z. No intervalo 0, x mais 2y dy dx. Isso vai ficar igual. Mantenho, né, os limites de integração que eu ainda não mexi. Y que multiplica x mais 2y dy dx. Bom, né, o zero aí vai zerar, então fica assim. Então agora, né, tenho a integral entre 0 e 1, entre 0 e x ao quadrado, xy, não, yx mais 2y ao quadrado, tudo isso dy dx. E agora eu vou integrar com relação a y. Então, isso fica a integral entre 0 e 1 de... Agora, quem é a primitiva dessa com relação a y, né? X constante, y ao quadrado sobre 2, mais 2, y ao cubo sobre 3. Isso aqui tudo com limite de integração agora, né? 0, né? A x ao quadrado dx. Vamos resolver isso. Entre 0 e 1, bom, quando é 0 você vai sumir, então quando for y for igual a x ao quadrado, você vai ficar x que multiplica x ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes x ao quadrado ao cubo sobre 3. Tudo isso, né, dx. Ainda não integrei com relação a x. Entre 0 e 1, de, bom, x vezes x ao quadrado x ao quadrado é x à quarta vezes x à quinta sobre 2. Mais 2 vezes x ao quadrado a 3, né, ao cubo, isso é x, 6 sobre 3, tudo isso dx. Agora a gente faz essa integração com relação a x.
Bom, e quem é a primitiva de x à quinta, né? É x à sexta, 2 vezes 6, mais 2 terços que multiplica, quem é a primitiva de x à sexta, x à sétima. Então, tudo isso no intervalo 0 e 1. Bom, isso fica 1 sobre 2 vezes 6, 12, mais 2 vezes 3 vezes 7, 21, né? X a 7, x, quando x é igual a 1, 1 a sétima é 1. E 0, né, vai zerar quando x for igual a 0. Então, vamos fazer o MMC aqui, isso aqui dá, né, 84, 7 mais 8, dá 15 sobre 84. Simplificando, isso dá 5 sobre 28. Então, né, essa é a integral da minha função f de x, y igual a y, nesse domínio D aqui. Vamos ver apenas aqui mais um exemplo. Vamos calcular a integral tripla, né, da minha função, de uma função f qualquer, bom, dv, onde d é igual a pirâmide de vértices 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Bom, quem é esse domínio, né? Vamos para a parte mais importante da escrita de uma função, de uma integral de 3 variáveis, né? Integral tripla, que é o desenho, né? O gráfico do domínio de integração. Vamos lá. Então, vamos lá. Quem é essa pirâmide, né? Se eu tenho... Ela tem vértice, né? É o ponto 1, 0, 0, então é esse ponto aqui. 0, 1, 0, então, né? Aqui. E aqui. Então, essa pirâmide é essa aqui, né? Ai, deixa eu ver se vai dar certo. Bom, que ela tem esse lado. Ui. Esse é um lado da pirâmide. Esse é a base da pirâmide. Esse é o outro lado, né, da pirâmide, outra face. E essa face da frente também é a outra face da pirâmide. Deixa... né? Esse é o nosso domínio de
de integração. Bom, como a gente vai estabelecer, né, esses limites de integração? Como a gente escreve esse domínio? Então, vamos escrever, né, quem é D, né, na linguagem de conjunto, como a gente estava fazendo antes. Bom, x, y, z, né, pertencem a R3. Bom, eu vou escolher uma das variáveis para ser a minha última de integração, quer dizer, né, colocar ela entre... O limite de integração dela vai ser constante. Então, eu vou escolher x por simplicidade, mas o resto é análogo. Então, x vai variar entre 0 e 1, né? Percebe? X está entre 0 e 1. Y está entre 0, né? E essa reta aqui, né? O y está variando entre 0 e essa reta, né? Bom, a gente sabe no plano XY que essa reta passa pelo ponto 0, 1 e 1, 0 no plano XY. Então, a gente tem dois pontos que a gente sabe por onde passa a reta, então podemos determinar a equação da reta, né? Qual é o limite de integração em y, né? É a equação da reta que passa por 0, 1 e 1, 0, né? Tem que a equação da reta é y vezes ax mais b. Quando, né, ela passa por 0, 1, então tenho 1, que é igual a A vezes 0 mais B. O que me implica que B é igual a 1. Então, se B é igual a 1, né? E 1, 0 e B, né, igual a 1, isso vai me dizer que x é igual a, y é igual a 0, x é igual a 1, então A vezes 1, e B é igual a 1, então mais 1. Então, nesse caso, A é igual a menos 1. Então, eu tenho, né, que a minha equação aqui é y igual a menos x mais 1. Então, o intervalo de integração em x, né, x, essa é a equação dessa reta aqui, né? Deixa eu escrever. Essa é a equação dessa reta. Ui. Dessa reta aqui. Bom, claro, né, a reta continua, mas y igual a menos x mais 1. Mas eu tenho esses limites de integração, né? O x está variando entre 0 e 1, e o y está variando entre 0, né? Que já elimina as outras partes, entre 0 e essa reta aqui. Então, já posso colocar a minha informação, né? Y está entre 0 e a reta menos x mais 1. Agora z. Z está variando, né? Deixa eu usar até essa cor aí. Z está variando aqui entre esses pontos, né? Nesse pequeno triângulo e... Deixa eu usar outra cor que essa aqui não dá para enxergar. Z está variando entre 0, né? Que é o nível 0 desse plano. E esse plano aqui, né? Dado por esse triângulo, né? Que está com a face virada para a gente, é o limite, né? Dos pontos que Z pode assumir. Então, a gente precisa, né? Vamos lá.
Qual é o limite de integração em z? Nesse caso, né, os valores assumidos, né, por z estão entre 0 e o plano que passa por 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. E agora, do mesmo modo que a gente estudou na equação da reta, a gente escreve, né, a equação do plano, ax mais b, y mais c, e a gente tem, né, 3 pontos por onde passa esse plano, então a gente pode encontrar, né, essa equação. Bom, né, em 0, 0, 1, a gente vai ter que 1 é igual a vezes 0 mais b vezes 0 mais c, o que implica que c é igual a 1. Bom, se c é igual a 1, a gente pode analisar entre 0, 1, 0, que fica 0 é igual a vezes 0 mais b vezes 1 mais c, que é 1. Então, b é igual a menos 1. Bom, e agora, se eu pego o ponto 1, 0, 0, eu consigo achar o valor de A. Fica 0 igual a, que eu não sei quem é A, vezes 1, mais B, que é menos 1, né? Então, fica menos 1 vezes 0, mais 1. Então, A também é igual a menos 1. Então, minha equação do plano é igual a Z vezes menos x menos y mais 1. Então, posso voltar aqui. Já sei meu limite de integração, né? Z está entre 0 e menos x menos y mais 1. Então, né? Escrevendo nossa integral tripla com domínio de integração de, a gente vai ter, né, que essa integral de uma f qualquer, f integrável, dv é igual. Por último, a gente escreve primeiro, mas a integração é a última a ser feita, quem está entre constantes, que é x, né? X está entre 0 e 1. Então, 0, 1 dx. A integral do meio, né? A segunda a ser feita. Y depende apenas de valores, né, de uma função que depende de x. Então, entre 0 e, bom, deixa eu ver aqui a equação da reta que a gente encontrou, menos x mais 1. E z, né, a última integração, está entre 0 e a equação desse plano aqui, né, que é menos x menos y mais 1. Ih, faltou um espaço aqui, peraí. F de x, y, z, dz. Essa é a nossa integral de uma função qualquer. Agora eu posso colocar aqui qualquer função e integrar sobre esse domínio. Né? A gente conseguiu entender qual era o domínio, que é a parte mais difícil de uma integração tripla. Bom, essa foi a nossa introdução às integrais triplas. A gente viu, né, como se constrói essa soma, que na verdade, né, como a gente viu, né, na parte de integração dupla, as integrais sempre são somas. Então, bom, construímos a integral tripla, né? E vimos teoremas que auxiliam ao cálculo, né, da integral tripla. E fizemos alguns exemplos. Então, né, essa foi a nossa aula sobre integrais triplas e vamos fazer mais exemplos, exercícios e mais técnicas em aulas futuras.